Bom, pessoal, boa tarde. Nós já estamos ao vivo aqui, tá? Para a nossa transmissão, tá? Eu gostaria de apresentar a doutora Nina. Doutora Nina, por gentileza, seu boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde para todos. E doutora Gelsa, por favor, seu boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós temos hoje, a quem nos assiste, duas palestras. Uma vai até às 16 horas, será ministrada pela doutora Gelsa, que vai falar sobre a sua experiência como perita na Receita Federal. É uma atividade que muita gente desconhece e a doutora Gelsa vai desbravar esse caminho para nós que estamos assistindo. Em seguida, a doutora Nina entra com a palestra dela, como se tornar um assistente e como atuar como assistente técnico. Então, eu gostaria que todos que estão nos assistindo até agora, as pessoas estão chegando, tá certo? E eu quero passar, então, a palavra para a doutora Gelsa, tá? Doutora Nina, vou lhe retirar aqui da conferência, você vai dar o prazer de assistir aqui conosco e, posteriormente, daqui a um pouquinho, a doutora Nina retorna. Então, doutora Gelsa, uma boa palestra. Qualquer problema que, porventura, tiver, por favor, avise que nós estaremos aqui tentando resolver, tá certo? Uma boa palestra e vamos em frente, doutora Gelsa. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Gelsa de Moura Barbosa, eu sou engenheira de formação, fiz graduação em engenharia eletrônica e na UFRJ. Depois de alguns anos de experiência, eu fiz o mestrado em engenharia elétrica, com ênfase em eletromagnetismo aplicado, que é uma linha de pesquisa dentro da área de telecomunicações. E em 2014 eu terminei o doutorado em engenharia elétrica, também na linha de pesquisas de eletromagnetismo aplicado, que é uma linha de pesquisa dentro também da área de telecomunicações. Portanto, eu tenho, assim, digamos, mais de 30 anos de experiência na área de eletrônica e telecomunicações. Mas, então, devido a essa experiência, eu apliquei o conhecimento e procurei a área de perícias. Inicialmente, eu comecei com perícias judiciais, onde eu fiz o curso lá na Associação de Peritos APGERG, e comecei a trabalhar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando era solicitado para fazer perícias judiciais. Mas também vi uma oportunidade para perícias na Receita Federal, e é sobre isso que eu vou trocar experiências com os senhores. Bom, a Receita Federal, como todos sabem, ela é responsável pelo controle das importações de materiais, equipamentos, pelas importações e exportações no Brasil. E a Receita Federal possui diversos portos e aeroportos, ou seja, diversos recintos alfandegários, por onde essas mercadorias entram. Na nossa palestra, eu vou cobrir uma rápida introdução, depois eu vou apresentar o que é a perícia para a Receita Federal, depois eu apresentarei como é feita uma solicitação de perícia por parte da Receita Federal para os peritos, mais ou menos os requisitos, o que deve conter nos laudos técnicos emitidos pelos peritos, e como é feito o credenciamento de peritos junto à Receita Federal, e em seguida uma conclusão. Bom, então, para quem ainda, muitas pessoas da audiência devem saber o que é importação, exportação, mas a importação é um processo complexo de logística que envolve a verificação do conteúdo
e demais especificações dos itens, dos equipamentos, dos sistemas que estão sendo importados, para a adequada classificação pela Receita Federal quanto aos tributos a serem aplicados. Então, a Receita Federal, ela tem, digamos assim, um catálogo, e ela tem determinados tributos de taxas de importação, dependendo do equipamento e dependendo das características do equipamento. Então, a importação, o processo de importação, ela também inclui a verificação do conteúdo. Quem faz inicialmente a verificação do que chega, quem recebe os equipamentos na Receita Federal, são os fiscais da Receita Federal. São auditores fiscais da Receita Federal, analistas da Receita Federal, ou seja, é o corpo técnico pertencente à Receita Federal, funcionários públicos da Receita Federal. E quando esses servidores da Receita Federal, quando por acaso eles têm dúvidas quanto à identificação de algum equipamento, de algum material, ou quanto à quantidade da mercadoria, quando na nota fiscal, no invoice, consta uma determinada quantidade e não é possível, quando o fiscal tem dúvida se aquela quantidade é exatamente aquela, para que ele possa classificar aquele equipamento ou aquele material dentro dos tributos a serem aplicados, ele, como autoridade aduaneira, ele poderá solicitar a perícia e registra essa exigência no sistema. Então, existe um sistema informatizado muito bom, muito complexo, muito completo lá na Receita Federal, e lá naquele sistema o fiscal da Receita, o auditor fiscal, ele lança, ok, existe uma exigência de perícia. Tá? Então, o que é a perícia para a Secretaria da Receita Federal? A perícia, ela se destina a quantificar ou identificar a mercadoria que está em lide. Isso está escrito no regulamento aduaneiro. Esse regulamento aduaneiro, ele está disponível no site da Receita Federal, no seu artigo 569, em conjunto com o artigo 596 e os artigos 813 desse regulamento aduaneiro. Esse regulamento rege todo o processo de aduana e, em alguns pontos, ele toca na perícia. E o serviço de perícia, ele consiste na emissão de laudos e também testes. Então, a perícia, ela pode ter diversas etapas. Ela tem desde a inspeção visual até a conferência de documentação, a comparação dos dados constantes na declaração de importação com o que realmente consta na documentação técnica do equipamento. E, por fim, o perito, ele emite laudos, né, periciais, e esses laudos, eles podem ser realizados por quem? A Secretaria de Receita Federal, ela pode requisitar laudos periciais a laboratórios da própria Receita Federal do Brasil. A Receita Federal, ela possui no território nacional alguns laboratórios próprios dela. A autoridade aduaneira também pode requisitar laudos a órgãos ou entidades da administração pública previamente credenciados. Eu daria exemplo o Inmetro, por exemplo, o Instituto Nacional de Metrologia. Ele tem a credencial para emitir laudos periciais e a Receita Federal pode solicitar um laudo pericial de um determinado equipamento ou sistema para o Inmetro, digamos assim. E também pode requisitar laudos periciais para entidades privadas ou para peritos especializados previamente credenciados junto à Receita Federal. Essas entidades privadas podem ser empresas de perícia, empresa de engenharia, podem ser universidades com laboratórios credenciados pelo Inmetro, por exemplo.
e os peritos, que é o foco aqui da minha apresentação. Então, a Receita Federal ela tem diversas opções de requisição de laudos, tá? E, no nosso caso, os peritos. E, então, quem pode solicitar a realização de perícia? O auditor fiscal, que recebe o material, o exportador também pode solicitar uma perícia, o transportador do material ou a empresa depositária da mercadoria. Então, nesse caso, se uma das partes solicita a perícia, o chefe da unidade local de despacho, lá no recinto alfandegário, pode decidir quanto à conveniência e oportunidade da realização dessa perícia. E aí, a Receita Federal, a autoridade aduaneira, ela designa o órgão, a entidade ou o perito encarregado de realizar essa perícia. Tá? E o assistente técnico? O assistente técnico também existe na área de Receita Federal, na área de aduana, sendo que ele atua para fins de acompanhamento da perícia. Então, a parte interessada, por exemplo, o importador, ele pode contratar um assistente técnico que poderá acompanhar a realização da perícia. No dia que o auditor fiscal da Receita Federal marca a perícia, o assistente técnico, por exemplo, auxiliar, que está representando o importador, ele pode ir lá no recinto alfandegário acompanhar a perícia. E, no caso, essa parte, ela pode indicar livremente o assistente técnico. Isso consta no artigo 814 do regulamento aduaneiro. Tá? Nesse caso, o assistente técnico é um técnico de formação de interesse da empresa ou da parte ou do importador que tenha conhecimento suficiente para poder acompanhar a perícia e compreender as dúvidas ou dirimir eventuais dúvidas do fiscal ou do perito designado pela Receita. E como são os laudos técnicos? Os laudos periciais, eles são destinados a identificar e a quantificar a mercadoria importada. E esses laudos técnicos, eles deverão conter expressamente e conforme o caso, também de acordo com a Instrução Normativa 1800 de 2018, no seu artigo 32, os laudos técnicos eles devem constar a explicitação e a fundamentação técnica das verificações, testes, ensaios ou análises laboratoriais empregados na identificação da mercadoria. Ou seja, nesse laudo técnico tem que constar o passo a passo de todas as fundamentações, por que está sendo feito aquele teste, qual é a fundamentação técnica, tem que colocar referências de livros, artigos científicos e outros materiais, documentação técnica do equipamento. Então, toda a fundamentação técnica dessas verificações que estão sendo realizadas devem constar no laudo. Para o laudo não ficar muito extenso, também pode ser feito um laudo técnico e os anexos virem em separado, os anexos sendo a documentação técnica do equipamento, por exemplo, ou o trecho de um livro de onde se tirou a teoria que fundamenta aquele cálculo ou aquele procedimento. Né? Já ocorreu comigo de eu emitir um laudo de mais de 100 páginas, né? Mas aí não tinha jeito, eu expliquei lá que não tinha jeito, que o laudo tinha que ser completo e ele tinha mais de 100 páginas, mas a fundamentação teórica eu não incluí no laudo, eu coloquei como referência para consulta em anexo, né? Se fosse incluir essas referências e também incluir no laudo, com certeza o laudo ia ficar 500 páginas. Então, cabe um sentimento do engenheiro ou do profissional que vai fazer o laudo, essa mesuração da explicação. Agora, não se deve resumir muito, porque quando se tenta resumir demais, pode-se perder
o contexto do que você quer explicar, tá? Então, o laudo também tem que ter a exposição dos métodos e dos cálculos utilizados para fundamentar essas conclusões do laudo. Então, tem que se explicar o método, o passo a passo, inclusive por que você escolheu um método em detrimento de outro. Nós sabemos que nas áreas técnicas existem várias maneiras de você obter resultados. E por que você escolheu um método em detrimento de outro? Isso tem que estar fundamentado no laudo. Quando existem vários métodos de medidas ou vários métodos de análise de um material, então deve-se expor no laudo também o motivo, né, de ter se escolhido um método e os cálculos. Os cálculos utilizados devem estar bem claros e não se deve simplesmente jogar o resultado. Os cálculos devem ser desenvolvidos no laudo, tá? Porque as conclusões do laudo devem estar coerentes com a fundamentação técnica que consta no laudo, tá? Quando se trata também de mercadoria a granel, também deve ser deve-se prestar muita atenção, porque as mercadorias a granel são aquelas que, para quem não sabe, quando o técnico de avaliação, o perito, vai lá pesar ele vai, por exemplo, fazer o cálculo estimado do que contém dentro de um container ou já dentro de um navio. Então, se ele for dentro de um navio, ele vai fazer a análise do material e ele tem que colocar quais foram exatamente os métodos que ele utilizou para avaliar aquela quantidade daquele material dentro do compartimento, tá? A indicação das fontes, referências bibliográficas, normas nacionais, internacionais, empregadas na elaboração do laudo, e cópias também daquelas que têm relação direta com a mercadoria, também devem constar no laudo, tá? Todas as normas nacionais, muitas vezes, eu gostaria de chamar até a atenção nessas perícias, como são sistemas e equipamentos estrangeiros, né, que vêm do exterior para o Brasil, muitas vezes a documentação técnica é em outros idiomas, tá? Em chinês, em mandarim, ou em francês e inglês. Na maioria das vezes, os exportadores já mandam uma versão em inglês do datasheet, digamos assim, da documentação técnica dos equipamentos. Mas deve-se atentar para deixar o documento original de referência anexo ao laudo técnico, tá? E quando for fazer a tradução de itens em língua estrangeira, se colocar a observação que é uma tradução livre que o perito está fazendo. Uma tradução livre e colocando o original da especificação original. Porque, normalmente, eu não sei se eu me fiz entender bem, o que a Receita Federal ela quer? Ela não quer que o perito diga em qual classificação deve ser aplicado o equipamento. Não, não é isso. O perito, ele tem que explicar com detalhes o funcionamento e as características do material que ele está analisando. Quem vai, a partir dessa lista de características e propriedades desse material, quem vai relacionar a qual item do NCM, da classificação, deve ser atribuído é o fiscal da Receita Federal, tá? Então, o perito, ele faz um laudo técnico e se atém exclusivamente ao material que ele está analisando, tá?
Então, ele está analisando ali, ele tem que colocar as características do equipamento e não deve dizer, olha, de acordo com essas características, eu concluo que esse equipamento se enquadra no ex-tarifário tal. Não. O que o perito deve fazer é detalhar todas as características do equipamento, dirimindo as dúvidas que constarão na solicitação de assistência técnica, né? Então, o laudo técnico, ele vai responder uma solicitação de assistência técnica que o auditor fiscal da Receita Federal fez solicitando o serviço de perícia. E aí, o auditor fiscal, ele coloca lá, o perito deverá esclarecer qual é o tamanho, peso e características físicas do equipamento. O perito deverá esclarecer quais são as propriedades mecânicas do equipamento. Ou o perito deverá esclarecer as características eletrônicas do equipamento. Deverá esclarecer se o equipamento é um roteador Wi-Fi ou qualquer outro equipamento de telecomunicações. Então, o auditor fiscal vai elaborar uma solicitação de assistência técnica com algumas perguntas e o laudo técnico tem que responder essas perguntas e acrescentar informações técnicas de forma a auxiliar a Receita Federal a esclarecer essas dúvidas. Bom, como é feito o credenciamento de peritos junto à Receita Federal? Existem processos seletivos. O credenciamento dos peritos junto à Receita Federal ocorre por meio de processo seletivo. Esse processo seletivo é divulgado no site da Receita Federal e são vários processos seletivos. Cada jurisdição pode fazer o seu processo seletivo separadamente. Por exemplo, o recinto alfandegário em Recife, ele faz o dele. Aqui, a alfândega do Rio de Janeiro fez o credenciamento de peritos. São processos seletivos que ocorrem, muitas vezes, em paralelo. Então, existem processos seletivos para todos os recintos alfandegários do Brasil. Não se restringe a um polo só. Não é um processo, não é um concurso público federal. São vários processos seletivos distribuídos por jurisdições. E cada jurisdição aduaneira pode conduzir seu próprio processo seletivo. Só que todos os processos seletivos seguem uma instrução normativa da Receita Federal, que foi atualizada em março de 2018, e tem vários critérios de classificação do perito, né? Mas esses critérios são vários, e eu tirei aqui alguns mais importantes. Por exemplo, o tempo de atuação como perito credenciado na unidade local conta ponto. O tempo de experiência como empregado ou autônomo na área específica, e são várias áreas. Isso é outra coisa importante que eu gostaria de citar. A Receita Federal, ela faz processo seletivo para quase todas as áreas de conhecimento, principalmente as áreas, por exemplo, área têxtil, para identificação de tecidos, área de verificação de pesagens, né, que é arqueamento de grãos. Tem a área de engenharia, todas as áreas de engenharia têm peritos, e farmacêutica, identificação de produtos químicos, peritos químicos, engenheiros químicos. Só que o tempo de experiência que vai contar no processo seletivo é o tempo de experiência naquela área que a pessoa vai concorrer, tá? E a participação em cursos também diretamente relacionados à área de atuação. Se a pessoa está concorrendo para a vaga de perito em engenharia mecânica, e se ele tiver curso de pós-graduação na área de engenharia mecânica, ele vai ganhar ponto. Mas se ele tiver curso de pós-graduação em engenharia eletrônica, ele não ganha ponto. Ele só vai contar os pontos dele para a área que ele está concorrendo, os cursos relacionados à área que ele está concorrendo. E cursos de especialização, tá? Com determinado
número de horas mínimo, que eu não me lembro muito bem nesse momento. Bom, então, como eu acho que eu vou terminar um pouquinho antes para dar tempo de responder mais perguntas, eu gostaria de concluir, né, dizendo que como é a participação dos peritos nos processos de importação de mercadorias é uma participação muito importante, porque justamente serve para dirimir dúvidas da Receita Federal quanto às características e técnicas dos materiais que estão sendo, das mercadorias que estão sendo importadas. E o perito é um profissional experiente, capaz de agilizar o processo de importação, pois com essas verificações e testes, as mercadorias são avaliadas tecnicamente e de modo imparcial, evitando atraso no despacho. O perito, quando ele resolve rapidamente e esclarece as dúvidas da Receita Federal, mais rapidamente a mercadoria é liberada, e aí não precisa ficar na ida e volta de dúvidas dentro do sistema, de questionamentos entre o perito e o importador, e rapidamente, se a Receita Federal chama o perito para auxiliar na identificação ou quantificação da mercadoria, o processo de importação acelera, porque o perito vai lá com um laudo e esclarece as eventuais dúvidas da Receita Federal. Tá? Eu também gostaria de deixar aqui os dados para contato da Associação de Peritos do Estado do Rio de Janeiro, onde poderão ser concentrados os e-mails que poderão ser enviados, caso haja interesse para a realização de novos cursos, que a Associação de Peritos vai estar lançando, novos cursos pela internet, cursos online, e o meu contato aqui também, e trabalhando nas áreas de engenharia eletrônica e telecomunicações, eu tenho esse e-mail para contato. E agora, almirante, doutor Heriberto, eu estou aberta para as dúvidas. Doutora Gelsa, boa tarde. Já retirei o seu slide, seus dados aqui da tela. Tem duas colocações aqui interessantes da nossa plateia. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: todo perito quer saber quanto ele vai receber, tá? Obviamente, eu não gostaria, a minha questão não é que a doutora Gelsa decline a sua remuneração nas perícias que tem feito, mas qual é o formato de medição da remuneração do perito quando prestando serviço à Receita Federal? O valor das perícias é tabelado pela Receita Federal, existe dentro dessa legislação pertinente que eu citei aí, sobre perícias, existe um capítulo sobre honorários periciais, e aí o valor é tabelado. Por exemplo, o valor de um laudo técnico de um perito da área de engenharia, se eu não me engano, agora está tabelado R$3.380, R$3.000 e pouco, para um laudo de um equipamento. Mas isso, o perito apresenta esse orçamento para a Receita Federal e para o importador, e quem efetiva o pagamento dos honorários do perito é o importador. E aí, quando concluímos a perícia, nós entregamos o recibo, né, um recibo que fica uma cópia lá na Receita Federal. Mas o valor é tabelado. Todos os valores de honorários periciais são tabelados. Exemplo também é tabelado, né, em todas as profissões. Eu dei o exemplo aí, mas está na legislação dessa instrução normativa que eu informei aí. Ok, eu vou projetar aqui uma observação da Rosângela Carneiro. Ela colocou aqui: eu tenho registro como ajudante aduaneiro. Isso teria alguma influência, seria alguma vantagem nesse processo seletivo, doutora Gelsa? Não,
só conta a pontuação para quem tem experiência como perito. Inclusive, tem que apresentar o diário oficial que nomeou, que tem que... Então, depende da profissão. Inclusive, quem tem experiência como perito de engenharia mecânica não ganha ponto se tiver no ano seguinte concorrendo para outra engenharia civil, não ganha ponto, tá? Eles são bem rigorosos nessa classificação. Tá certo. Inclusive, deixa eu, complementando essa resposta, todo comprovante de tempo de serviço, mesmo quem nunca foi perito, mas, por exemplo, a pessoa tem 3 anos de experiência na vida profissional como farmacêutico. Se ele tiver o registro na carteira de trabalho, ou ou se ele tiver comprovante dos serviços que ele prestou, ele pode apresentar como experiência profissional na área que ele está concorrendo. Tá certo. A Rosângela ainda colocou aqui o seguinte: eu sou formada em contadora, ela é contadora e possui um MBA em comércio exterior. Eu penso que não tem muita ligação, mas a expert é a doutora Gelsa. Por favor, alguma ligação, algum comentário? É o seguinte, lá no processo seletivo, que a Receita Federal, quando ela faz o edital de processo seletivo, ela coloca as profissões que ela tem interesse de registrar, de credenciar. Então, se em algum ano tiver interesse da Receita por contadores, ela vai colocar contadores. Eu ainda não vi, tá? Então, apesar no dia que a Receita Federal colocar no edital vagas para contadores, é claro que se ele tiver uma pós-graduação em comércio exterior, provavelmente vai contar para a pontuação dele. Mas, normalmente, eu recomendo até a pessoa navegar no site da Receita, onde tem processo seletivo, e olhar os processos seletivos dos últimos anos. Eu já vi vaga para farmacêutico, até para indústria têxtil, a pessoa especializada em tecido, a pessoa especializada em pedras preciosas, avaliador de pedras preciosas, arquear grãos, a pessoa para pesagem, né, mais ou menos isso. Eu tenho um colega que ele é engenheiro mecânico de formação e ele era perito da Receita Federal na área de mecânica durante muito tempo, mas ele resolveu trocar de área e foi para essa de pesagem, né, de verificação de itens, então, a granel, tá? Então, eu não sei, mas eu acho que a especialidade de contador não é muito presente como perícia da Receita Federal. Tá. Outra coisa, doutora Gelsa, na sua palestra, a senhora mencionou áreas físicas da Receita Federal. Nós tratamos também das áreas do conhecimento, mas tratou também de áreas físicas, locais, né? Então, tem a Receita Federal no Rio de Janeiro, tem a Receita Federal em Recife. E uma curiosidade, a doutora Gelsa é cadastrada em que locais? Aqui no Rio de Janeiro, no Galeão, em todos os recintos alfandegários da cidade do Rio de Janeiro, porque foi um processo seletivo que incluiu vários recintos alfandegários, tá? Então, existe o terminal de carga do Galeão, o outro é no Porto do Rio de Janeiro, né? Então, existem alguns locais aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas também existem, por exemplo, o último processo seletivo que eu vi foi para Volta Redonda. Abriu um processo seletivo para Volta Redonda. Então, existe recinto alfandegário lá em Volta Redonda, por exemplo.
Tá? Existe o Porto de Santos, é um polo muito grande de atendimento, né, de importações. Então, eu entendo, então, que o cadastramento no Porto de Santos, um perito do Rio de Janeiro resolver se cadastrar em Santos e, sendo convidado a realizar uma perícia, chamado a realizar uma perícia, esse deslocamento ficaria por conta desse perito. A Receita Federal não interfere nada. Não, isso aí é meio complexo. Normalmente, os editais, eu já vi editais que restringem porque o perito, na hora de concorrer a credenciamento, ele tem que apresentar o endereço dele. E ele também nem precisa apresentar comprovante de residência, porque a Receita Federal, ela considera onde o perito mora pela última declaração do imposto de renda dele. Ele tem acesso à declaração do imposto de renda e vê onde foi declarado o imposto de renda. E existem alguns editais que limitam a 100 quilômetros ou 150 quilômetros. Eu já vi, então, não fica viável para uma pessoa que tem domicílio no Rio de Janeiro participar do processo seletivo para ser perito em São Paulo, porque vai ser reprovado por causa do requisito de distância. Agora, por exemplo, existe lá na instrução normativa a regra sobre esse deslocamento. Se o perito está cadastrado para atuar por exemplo, no Porto do Rio de Janeiro, mas ele vai ter que fazer testes do equipamento em outra cidade, por exemplo, em Caxias. Ele vai ter que fazer testes de um equipamento num laboratório credenciado lá em Caxias, por exemplo, Petrobras, né? Ou então em Petrópolis. Se o laboratório onde ele tiver que fazer o teste do equipamento for em outra cidade distante, mais do que, eu não me lembro quantos quilômetros, mas isso está definido. Então, o perito pode incluir no orçamento esse deslocamento que também está previsto na legislação. O valor de cobertura do deslocamento do perito para outra cidade, onde vai ser feito o teste. E outra coisa, os testes laboratoriais. Não sai do bolso do perito também, não. O perito inclui no orçamento. Então, se verifica que precisa fazer teste do equipamento num laboratório credenciado, por exemplo, ou numa universidade, precisa fazer o teste, por exemplo, de um telefone celular num laboratório da PUC-Rio. Então, nós pedimos ao laboratório um orçamento de quanto custaria para fazer o teste em bancada, porque vai usar equipamentos, vai usar um técnico auxiliar e tal. Então, nós incluímos o orçamento de terceiros no orçamento geral que é informado à Receita e ao importador. Tá certo. Então, voltando a essa sua observação, aquela primeira pergunta que eu tratei da remuneração, se as perícias são tabeladas e o perito designado para realizar uma perícia, se por falha dele ele esquecer de mencionar um teste de laboratório desse, ele provavelmente já está fazendo o planejamento de perícia dele de forma equivocada, certo? Exatamente. É por isso que o ideal seria realmente a gente fazer um curso, né, para poder pegar esse tipo de experiência com outros peritos mais experientes, para poder pegar essa dica, esse passo a passo, até de como montar o orçamento. É muito difícil. O primeiro orçamento é bem difícil, porque tem isso, e além disso, além do orçamento, existe um outro desafio para quem é perito da área, por exemplo, de engenharia, ou da área de farmacêutico, fazer o RPA. Porque quem é contador acha que é molezinha, mas fazer o RPA, calcular todas aquelas alíquotas de INSS, imposto de renda, não sei o quê, aí leva algum tempo para aprender a montar um RPA perfeito, de forma ao perito não ter prejuízo, porque tudo que você esquecer é você que paga depois a diferença. Doutora Gelsa, tem uma pergunta aqui, eu vou levá-la, mas eu mais ou menos acho que eu já sei a resposta.
cadê aqui? Se a Receita Federal, se ela abre processo para perito grafotécnico. Eu até ouso, antes de passar a palavra, ouso responder, porque a Receita Federal ela trabalha em parceria com a Polícia Federal. Então, os peritos grafotécnicos estão lotados lá dentro da Polícia Federal. Mas a palestra é sua, por favor, responda aí se a Receita Federal abre processo para perito grafotécnico. Eu ainda não vi, mas eu também não tenho, assim, eu não fiscalizei, eu não investiguei muito isso, né? O que acontece? Como eu coloquei naquele slide aqui, Quer que mostre? Tem um slide aqui que mostra onde que aqui. Eu gostaria de compartilhar essa tela aqui rapidinho. Pois não. O que acontece é que a Receita Federal, quando ela precisa de uma análise grafotécnica, ela pode solicitar ao órgãos da Polícia Federal essa análise. Agora, se porventura a Polícia Federal não tiver pessoal, ou naquele momento não puder realizar, ou se for um local, por exemplo, de difícil acesso, eu não acho que é excludente inclusive está previsto na legislação que quando não existe laboratório credenciado ou não há disponibilidade de técnico credenciado na Receita Federal para um determinado serviço num determinado momento, existe uma possibilidade da autoridade aduaneira requisitar uma perícia ad hoc, tá? Uma perícia que seja independente, mas realmente eu não conheço esse caso ainda ter acontecido, justamente porque a Receita Federal ela tem convênio com todos os órgãos e entidades da administração pública que prestam serviços relevantes como esse da grafotecnia. Ok. Vou botar aqui uma questão apresentada pelo Dr. Tomás Barbosa. Ele quer saber o seguinte: os editais de processo seletivo são divulgados apenas no site da Receita Federal? Sim. Somente, é claro que depois que a Receita Federal divulga no site, ela também publica no Diário Oficial da União, e depois de publicado no Diário Oficial da União, qualquer site reproduz, né? Por exemplo, aqueles sites em geral, de empregos e tal, mas o primeiro local onde sai o edital de processo seletivo é no próprio site da Receita Federal. Mas depois tudo é público. Uma coisa importante é que todos os documentos que são válidos, seja a homologação de processos seletivos, qualquer instrução normativa, tudo é depois colocado no Diário Oficial para ser validado. Depois da publicação em Diário Oficial é que é validado, tá? Tá certo. Mais uma questão na área dos contadores, né? Os contadores são maioria na nossa associação e são a maioria das perícias versam sobre a área de contabilidade. Então, a Amanda está querendo saber se, sendo economista, se existe processo seletivo para a área de economista e contabilidade. Olha, talvez exista, mas eu ainda não tive conhecimento de ninguém, mas eu acho que a gente pode ver nos últimos processos seletivos e ver se tem. O que pode acontecer, que eu não citei, mas é bem comum acontecer, é o seguinte: é quando o perito não tem muita habilidade em contabilidade para fazer RPA e outras demandas, que às vezes o perito contrata um contador que também seja perito para poder fazer essa parte braçal que ele detesta ou que ele não sabe fazer. Então, existem peritos que eu sei que contratam amigos contadores para poder trabalhar em parceria, principalmente quando são
escritórios de perícia, tem colegas que têm empresas de perícia. Então, ele não dá conta de tanta perícia que ele tem, então ele contrata contador para fazer os cálculos para ele. Mas a Receita Federal, eu não vi essa demanda da Receita Federal por perito em contabilidade e nem economia, porque a maioria do pessoal que é auditor fiscal da Receita Federal, ele já tem no curso de formação deles, eles têm uma fundamentação teórica bem grande nessa área de economia e comércio exterior, eles fazem muito. Então, eu acho que eles não chegam a fazer muitas solicitações de área que eles já têm conhecimento, sabe? Outra coisa, doutora Gelsa, nas perícias dos tribunais, o perito realiza seu laudo, faz o seu trabalho, faz o seu laudo e aí entrega e vem os esclarecimentos, esclarecimento daqui, esclarecimento dali, e depois de esclarecimento prestados, vai ao juiz para o juiz prolatar a sentença. Como funciona essa questão de esclarecimentos? Porque o perito ele pode fazer uma determinada perícia e a empresa se achar prejudicada e vai pedir e vai contestar. Isso. Ela pode contestar através do assistente técnico e aí, mas no final, quem bate o martelo? Quem diz quem tem razão, quem não tem razão? Quem é o juiz nessa perícia? É o auditor fiscal, e se a empresa se sentir prejudicada, ele pode recorrer, e se o auditor fiscal não concordar com os argumentos do importador, leva ao chefe da aduana, e aí vai subindo de escalão. E aí o chefe do recinto aduaneiro é que decide pela aplicação de multa ou pela validade do laudo. Pode ocorrer também do laudo não ser aceito pelo auditor fiscal. Por exemplo, se o auditor fiscal não ficar satisfeito com as informações que o perito deu no laudo, ele pode simplesmente cancelar a nomeação e nomear outro perito. E aí virar outro perito para realizar o laudo. Então, a autoridade que, primeiro, decide se aquele laudo foi esclarecedor ou não, é o auditor fiscal que solicitou a assistência, o SAT, né, solicitação de assistência técnica. Já aconteceu do auditor fiscal não entender um detalhe ou outro e chamar para uma reunião em que, pessoalmente, ficou tudo esclarecido. Não, esse parâmetro aqui é isso, qual a diferença disso é isso, e aí você apresenta, mostra no equipamento os detalhes que ele não entendeu na hora de leitura, e aí, normalmente, uma reunião resolve, né? Quando o perito vai lá, faz uma reunião junto com o assistente técnico do importador e esclarece para o auditor fiscal as dúvidas, né? Mas se o auditor fiscal não concordar ou não ficar satisfeito com esse laudo, ele pode cancelar a nomeação e nomear outro perito. Doutora Gelsa, eu tenho mais uma questão aqui para colocar, mas eu vou abrir um parênteses aqui na sua palestra para agradecer a duas pessoas que estão aqui presentes e ao vivo lançar 2 desafios. Primeiro, a doutora Sandra Batista, que botou aqui um parabéns à Associação de Peritos, e a doutora Sandra está convidada aqui ao vivo para fazer uma apresentação aqui. Nós estamos usando sempre às segundas-feiras, nesse horário de 15 horas. Doutora Sandra é a nossa convidada para a próxima segunda, ou para que se segue. E o doutor Alan Teixeira, que é contador, é perito da Polícia Federal, e também está sendo aqui ao vivo convidado para aparecer fazer uma palestra aqui para a gente, tá certo? Depois eu Muito quero obrigada. ver aqui os confirmados aqui da doutora Sandra e do doutor Alan. Mas, voltando aqui a mais uma dúvida, doutora Gelsa, então, se uma Receita Federal aqui do Rio de Janeiro, se ela tem no seu corpo 10 auditores, cada auditor desse pode requisitar uma perícia? Pode. Normalmente,
por exemplo, lá no terminal de carga são mais de 10 auditores fiscais, né? E então é muita gente e muita mercadoria. Só que é muito item chegando, né? O que acontece é que eles esclarecem muitas coisas eles mesmos, sabe? Porque os auditores fiscais são profissionais muito inteligentes, eles, poxa, para passar naquele concurso ali de auditor fiscal é muito difícil, eles são extremamente inteligentes, então eles, às vezes, só analisando a documentação do equipamento e abrindo por taxa de amostragem, na maioria das vezes eles resolvem junto com os... eles têm analistas também da Receita Federal, que são as pessoas que os auxiliam em todas as verificações. Então, cada auditor fiscal pode pedir perícias para cada DI. São várias DIs por dia que eles abrem, entram no sistema, e se ele tiver dúvida em todas as DIs, agora, é claro que ele leva a demanda para o chefe dele, porque existe chefe de setor. E aí o chefe de setor avalia se, por exemplo, não teria um outro colega dessa especialidade em outro recinto alfandegário para vir ajudar. Eles primeiro tentam resolver com o próprio corpo técnico deles. Mas é possível, sim, às vezes, porque cada auditor fiscal ele só pode liberar mercadoria se ele tiver absoluta certeza da classificação dela. Tá certo. Doutora Gelsa, muito obrigado. Só um instantinho ainda, vou passar para seus agradecimentos. Vou puxar aqui a doutora Nina. A doutora Nina, que está me ouvindo, vem aqui para passar o bastão para a doutora Gelsa. Doutora Nina está aqui. Eu gostaria... A Gelsa que vai passar o bastão. Exatamente. Mas antes de passar, eu gostaria de mostrar aqui duas mensagens que vieram aqui para que a gente leia, né? A Sandra, que é a nossa presidente lá da Federação Brasileira das Associações de Peritos do Brasil, apresentando aqui aos cumprimentos a doutora Gelsa. Tá? Aqui o Gabriel Negreiros, que está assistindo de Manaus, também dizendo que a explanação está muito boa. O doutor Alan Teixeira, que é o nosso perito aqui da Polícia Federal, dizendo que as perícias, pensa, na opinião dele, as perícias abordadas aqui nas palestras são realizadas no âmbito administrativo, não se tratando de atuação na perícia criminal. É assim, doutor Ala, a gente teve a semana passada a palestra do Anderson sobre lavagem de dinheiro, e nós precisamos, os contadores, os engenheiros, os administradores, precisamos ficar atentos para não incorrer nos erros que os outros cometeram e que acabaram indo parar na cadeia. Então, a perícia criminal interessa sim, tá certo? Então, doutora Gelsa, por favor, seus agradecimentos aqui, por gentileza, para a sua apresentação aqui. Agradeço... Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui dando essas explicações, passando um pouco da experiência, e realmente o que o doutor Alan disse é o verídico, né? Nós abordamos aqui nessa primeira palestra apenas a parte técnica, né? De perícias técnicas. E eu espero ter contribuído e coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários posteriormente. Muito obrigada a todos. Obrigado, Gelsa. E passo a palavra para a doutora Nina, minha professora. Exatamente. É o benchmark de perita. Tá certo. Parabéns, Gelsa. Doutora Nina, a palavra é toda sua. Eu estou me retirando aqui para a sua apresentação. Você já se retirou e vai compartilhar o que eu botei ou não está aí para você? Oh, beleza. Boa tarde para todos. Primeiro, parabéns para a Gelsa, adorei a palestra e já agradeço antecipadamente ter sido chamada para participar desse projeto, que é muito interessante e muito útil também, né?
Nós vamos falar aqui nessa segunda palestra da assistência técnica. Vocês já me conhecem, a maioria já me conhece, para quem não me conhece, eu sou Nina Verônica, sou perita já desde 1988, como eu botei na nossa chamada, e sou membro da APGERG, já fui presidente da APGERG, já fiz parte da comissão de perícias, então, não acredito que seja necessário eu botar um currículo aqui, porque eu não estou me candidatando a uma vaga, mas só demonstrar para vocês que a gente vai falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente conhece, que é a perícia. No caso, nós vamos falar da assistência técnica, tá? Vocês me conhecem mais como perita, mas atualmente eu, inclusive, atuo muito mais na assistência técnica. Vamos começar em como se tornar um assistente técnico. Nós vamos falar, eu vou resumir aqui para ordenar a minha vida, que vocês sabem que eu adoro desordenar. Nós vamos ter 4 tópicos: como se tornar um assistente técnico, as atribuições do assistente técnico, relacionamento com o perito e acesso ao processo judicial. Eu acho que, de uma forma resumida, esses são os pontos principais para a gente falar dessa atividade. Eu mudo ou você muda, Heriberto? Eu mesma mudo? Ok. Já vi que eu mesma mudo aí para você? Perfeito. Bom, como se tornar um assistente técnico? Esse material eu fiz para quem quisesse ter acesso. A gente vai aqui fazer uma palestra, eu não vou ficar, lendo esse material, e nem esse material tem tudo exatamente que eu vou falar. Tá? São só como se fossem tópicos para vocês acompanharem e poderem ter algum resumo. Não existe uma literatura perfeita dizendo assim, como é que você vai se tornar um assistente técnico. Então, eu não fiz nenhuma indicação bibliográfica que contivesse essa informação. Essa informação vai ser dada pela nossa experiência atuando nesse mercado. Você tem 3 formas básicas para se tornar um assistente técnico. Você pode ser perito do juízo e se tornar conhecido dos escritórios de advocacia com a sua atuação. Obviamente, quando você é chamado para ser assistente técnico e você é perito, você pode ficar satisfeito, porque isso significa que o seu trabalho é bem executado tecnicamente, tá? Porque quando a gente é perito e está atuando, fazendo laudo, eu sempre brinco lá no escritório e digo assim, elogios e reclamações não são verdadeiras, não adianta acreditar em nenhum dos dois, porque o advogado só elogia quando interessa para ele o laudo, o resultado do laudo, e reclama sempre que o resultado não é o que ele quer. Então, não corresponde à qualidade exata do seu laudo. Mas, quando você é chamado para ser assistente técnico, isso quer dizer que você está executando bem o seu trabalho como perito. A outra forma de você poder se tornar assistente técnico é você ter contato com escritórios de advocacia. Você, às vezes, trabalha mesmo como contador, como é o meu caso, e você tem contatos com advogados e tem contatos com grandes escritórios, por causa do local que você trabalha, e você pode distribuir o seu currículo, oferecer os seus préstimos para atuar como assistente técnico. Se ele conhece o seu trabalho como profissional, ele pode confiar para lhe chamar para ser assistente técnico. Ou você conhece bons clientes, você atua como, eu vou sempre exemplificar, contador, porque eu sou contadora, mas você atua com clientes, diretamente com alguns clientes lá, bancos, Coca-Cola, seja lá o que for, ou refrigerantes, para não falar ninguém em especial, e eles te convidam para ser assistente técnico deles. Eu vou emitir uma opinião pessoal, que é a seguinte, é muito mais fácil que o escritório indique do que o cliente indique. Mesmo quando o cliente te pega para ser assistente direto, no caso, por exemplo, de bancos, que tem diversos processos sempre, então ele está sempre precisando de assistente técnico.
e eles têm alguns assistentes que trabalham direto até a nível de Brasil e ganham um valor contratado por processo, e não com aquela cobrança especial de assistente técnico num caso só, você vai atuar em diversos casos, e mesmo sendo o cliente que te contrata, normalmente é o advogado que indica, tá? O cliente colocar o assistente que ele quer é um pouco mais complicado, porque muitas vezes o cliente conhece alguém muito bom tecnicamente, mas ele não conhece a área pericial, principalmente se for funcionário. Então, ele coloca, o advogado costuma pedir ou tentar com uma certa veemência de que seja colocada uma pessoa que ele indique, porque ele conhece a pessoa como atuante da área pericial. Pode trocar para mim, Heriberto? Troca para mim o quadrinho. Ok. Não está ok. Eu tenho que trocar aqui. For you. Você troca, Nina. Ok, obrigada. Okay. Então tá, beleza, eu troco. Vamos lá, atribuições do assistente técnico. Muitas vezes as pessoas pensam que o assistente técnico, ele vai só fazer o laudo crítico, mas não é verdade. O bom assistente técnico faz muito mais do que isso. Você agora, com as mudanças que a gente teve com o código, algum tempo atrás já se tornou obrigatório você apresentar cálculos na inicial, né? Então, com essa obrigatoriedade, muitas vezes o advogado já te chama para ajudar nesse cálculo da inicial, para ele dar entrada, e quando é um trabalho maior, quando é um processo um pouco mais complexo, ele já te chama para fazer um laudo para essa inicial. Por quê? Porque o cliente vem para ele e diz que precisa, que tem direito, porque houve redução de venda, houve quebra de contrato, porque se vendeu para clientes que eram exclusivos dele, etc. e tal, diminuiu vendas, e o advogado não tem, assim como o juiz também não terá, no curso da ação, como saber se aquilo é verdadeiro, se ele consegue realmente, se aquilo efetivamente aconteceu, e mais, se aquilo tem como ser comprovado diante da documentação que o cliente dele tem. Bons escritórios em ações volumosas ou complexas já te chamam nesta fase. Por quê? Porque senão ele dá entrada no processo com uma série de problemas já na inicial, que você vai ter que tentar corrigir quando chegar na perícia, porque ele pediu alguma coisa que você não consegue comprovar diante dos documentos que o cliente tem, ou então o cliente entendeu mal alguma coisa, porque o cliente é o interessado, mas ele não tem o conhecimento técnico daquela área, muitas vezes, e aí ele dá uma interpretação que no direito aquilo não tem como ser feito daquela forma. E aí o pedido nasce errado. Quando o pedido nasce errado, muitas vezes você tem prejuízos no curso desse processo, porque você não consegue alterar, fazer errado, né? Porque nós temos que fazer errado. Fazer com que isso volte a forma correta, porque a gente tem um princípio no direito que não pode ser dado mais do que é pedido. Então, se ele deixou de pedir, não dá para incluir. E se ele pediu errado, não dá para alterar, dependendo da fase que você esteja. Ok? Então, o bom advogado, ele já chama para essas ações para você na inicial. Então, você começa o seu trabalho na inicial. Agora, você atua como assistente técnico mesmo para acompanhar a perícia na fase pericial. Aí, nessa fase pericial, você já fica responsável pela aquisitação e pelo acompanhamento das diligências, né? Muitas vezes você faz, quando é o seu lado que tem a documentação, você faz um laudo prévio, né, para poder acompanhar isso corretamente e estar preparado para fornecer ao perito tudo que ele precisar, inclusive de informações, ou compreender exatamente o que você tem em mãos para passar para o perito,
né? E depois de passar a fase de acompanhamento das diligências, você vai fazer o laudo crítico. Aí pensa assim, acabou. Não, não acabou, porque do laudo crítico você pode ter quesitos de esclarecimentos a serem elaborados, você vai acompanhar esses esclarecimentos e vai acompanhar enquanto tiver qualquer pronunciamento sobre matéria técnica. Inclusive, eu costumo, nos meus laudos críticos, colocar ao final, pedir ao juiz que, desde já, protestamos por nos pronunciarmos em todos os eventos em que se fale de matéria técnica, né? Que o perito preste algum esclarecimento, alguma complementação, faça qualquer manifestação da área técnica, tá? Bom, aí você já abrangeu praticamente tudo, só que fica ainda a liquidação de sentença. Você pode, atuando desde o início do processo, você pode ser o assistente também na liquidação, se for o caso de uma ação que não é líquida, né? A primeira fase não corresponde ao cálculo do que vai ser pago, né? Você está ali ainda no convencimento e não tem a decisão judicial, modifica e pode modificar esses cálculos, e esses cálculos só serão feitos na fase de liquidação. Algumas ações você tem uma variação de cálculos muito pequena e que, executadas no laudo, mesmo na fase de convencimento, fazem com que o valor possa ser arbitrado já na sentença, determinado pela sentença, sem a necessidade de liquidação. Mas, em casos complexos, né, isso não é possível, e após o julgamento da parte do direito, é que teremos a fase da liquidação, em que você, como assistente, vai fazer o acompanhamento dessa fase também. São dois trabalhos distintos aí. O da inicial você pode tratar também separado, porque você não sabe se haverá perícia ou se você fará a perícia. Você fará a assistência na fase pericial e na fase de liquidação, assim como na parte pericial, é um outro trabalho, apesar de poder estar tudo dentro do mesmo processo. Trabalhos que podem ser desenvolvidos pelo assistente técnico. Na verdade, eu já falei aqui quando eu falei dessa parte anterior, né? Você pode fazer o laudo técnico preliminar, você pode fazer a aquisitação, vai fazer o laudo, um laudo de acompanhamento das diligências, né? Porque o laudo técnico preliminar, que eu falo aqui, é aquele lá da inicial. Ele vai ser aproveitado, obviamente, se você fizer na inicial, ele vai ser aproveitado no acompanhamento da perícia. Você vai formular a aquisitação, fazer o laudo técnico preliminar para o acompanhamento das diligências, a aquisitação suplementar, se for necessária, o laudo crítico, né? Quesitos de esclarecimento, se forem necessários, se houver discordâncias e você entender necessário fazer aquisitação, pronunciamentos técnicos complementares, que foi o que eu falei, depois dos esclarecimentos, você ainda pode ter, um minutinho, gente, eu deixei de fazer uma coisa importante, quero tirar o som do meu celular. Você vai fazer o laudo crítico, hesitação, esclarecimento e pronunciamentos complementares. O que são os pronunciamentos complementares? Tudo que acontece, qualquer manifestação técnica após o laudo, nos esclarecimentos em diante, eu chamo de pronunciamentos técnicos complementares. A assistência técnica na liquidação da sentença, que nós falamos, entre outros trabalhos. Na verdade, você faz toda uma assessoria, um acompanhamento da parte técnica junto com o seu cliente, ou o advogado dele, na verdade, do início ao fim, né? É muito importante que vocês entendam que não é só o laudo crítico, tá? E principalmente quando vocês forem também fazer a cobrança de vocês, não para no laudo crítico, você muitas vezes orienta o advogado para que ele peça melhor, para que ele tenha uma solução para aquele problema, você pensa na solução para o andamento de toda essa fase técnica. Então, você faz trocas, orienta, assessora realmente o advogado do início ao fim da fase técnica, ok? Para ele conseguir. Eu, por exemplo, tive esse período da pandemia, um pedido era assim, eu quero fazer cálculo do PASEP.
Tá, beleza, você quer fazer um cálculo do PASEP, mas qual cálculo? É o quê? É um problema de correção monetária no PASEP? É um problema de pagar a menor por quê? Porque pagou a menor eu já sei, porque ninguém vai reclamar que recebeu a mais, é sempre a menor. E qual razão? Ah, bom, é que o pessoal tem pedido. Ah, bom, o pessoal tem pedido o quê? Então, eu fui fazer pesquisa do que o pessoal tem pedido para verificar, naquele caso, o que eu poderia aplicar. Então, eu não fiz o cálculo, eu fiz toda uma pesquisa, né, para assessorar ao advogado, ao cliente, o que ele poderia pedir dentro do que está sendo concedido, o caso dele em especial, o que mais poderia, o que não poderia. Praticamente, assim, eu montei tecnicamente o caso, né? Obviamente, isso não diminui em nada o trabalho do advogado, mas você acaba passando toda a orientação. Olha, isso aqui, ele tem lá a decisão, quando ele pediu para entrar com o caso, ele fez a análise dele de direitos, mas ele não sabe daquilo técnico, o que foi concedido, o que aquilo efetivamente corresponde, e o que daquilo que foi concedido você pode aplicar àquele caso. Né? Então, ele não consegue fazer essa análise sem o seu auxílio. Então, a partir de toda a solução que você apresenta, a partir das particularidades, toda a pesquisa que você faz, é que ela vai conseguir montar a ação dela de pedido do PASEP, no caso. Isso acontece poupança, isso acontece nos mais diversos casos. Às vezes, a cliente vem dizendo, olha, eu tenho direito a isso, 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 isso. Aí o advogado vem, Nina, eu quero que você verifique se está correto e quero que você calcule isso daqui para mim, para eu poder dar uma entrada, ver o que tem comprovação, o que não tem. Quando você vai fazer isso, você começa a ver que, olha, ele pediu isso, mas isso aqui não bate, mas ele podia ter pedido aquilo, ele não pediu. Então, na verdade, você faz realmente uma assessoria. Não é só o cálculo. Tá? Não é só verificar documentos, não é isso, você presta toda uma assessoria. Isso exige que você tenha uma certa experiência com a área pericial, tá certo? Se você não tiver nenhum conhecimento da área pericial, se você for exclusivamente técnico, você não consegue, muitas vezes, fazer esse tipo de análise. Essa análise para que se dê início a uma ação, ok? E outra coisa importantíssima no trabalho do assistente técnico, o relacionamento com o perito. O relacionamento com o perito é de suma importância, porque o perito é o profissional de confiança do juízo que tem maior peso, obviamente, no processo, porque ele seria a pessoa neutra e o assistente, apesar de estar tecnicamente correto, de ter toda a sua ética, ele é visto como alguém tendencioso. Você está ali para defender seu cliente, assim como o advogado da parte está para defender o cliente. Então, eu vou tentar ver tudo que beneficia o cliente e tudo que não beneficia o cliente. Olha, isso aqui não beneficia, então não vamos pedir isso, nós não vamos falar nisso, nós vamos pedir isso, isso e isso e isso, que é o direito dele, né? Ninguém pede nada contra si, né? Então, o que acontece? Você tem que saber acompanhar essa perícia como assistente, porque o grande peso é o perito. O ideal é que o trabalho seja desenvolvido de uma forma tal que o seu laudo tenha que ser de concordância apenas com o perito. O que eu falo? É influenciar e dizer para o perito que ele vai fazer? Não, claro que não. Se eu chegar lá com arrogância e disser para ele que eu sou especialista nisso, naquilo, e dando a entender que ele talvez conheça menos do que eu vou matar o meu trabalho no nascimento, tá? Ele nasce, corre ali, porque o perito vai olhar para você e nunca mais vai te escutar. O meu trabalho é apresentar para o perito tudo que eu tenho e convencê-lo de que aquilo dali está tudo certo,
convencê-lo não falando só, convencê-lo com argumentos técnicos, convencê-lo com comprovação. Então, se eu trabalho bem isso junto ao perito, se eu consigo trabalhar o perito, né, eu consigo ajudar o meu cliente. Porque ninguém conhece a fundo os detalhes do seu cliente, né? O perito conhece a área, ele pode conhecer, né, a área da qual você está falando, ele conhece bem a parte técnica dele, mas você, com o seu trabalho, fez o levantamento, que fez o seu laudo prévio, você conheceu a fundo aquele caso específico. Você sabe o que ele tem de documento, o que ele não tem de documento, tudo isso você analisou antes. Então, você tem que conseguir passar para o perito essas questões específicas, para que não corra o risco de não ser visto exatamente aquele detalhe, né? O perito vai lá, ele é muito bom, mas de repente ele passa sobre algum detalhe que é um pouco diferente naquele caso em si. Então, esse é o bom trabalho do assistente técnico, é trabalhar bem nessas diligências, nesse acompanhamento do trabalho pericial, fornecer tudo o que puder e que for necessário ao desenvolvimento do trabalho do perito. Obviamente, mesmo que você esteja defendendo seu cliente, você vai ser ético, né? Eu não vou passar para o perito alguma coisa que está errada, eu não vou tentar convencer o perito que está tecnicamente errado. Se eu não puder falar nada de interessante para o meu cliente, então eu fico calada. Mas eu não posso tentar induzir o perito a erro e, eticamente, isso não é profissional, né? Ou profissionalmente isso não é ético. Ok? Então, esse relacionamento, as pessoas questionam bastante, que falam, perito, existe perito que diz que não atende, não escuta assistente, não atende assistente, não atende advogado. Eu transcrevi para vocês aí nesse material artigos do CPC, do NCPC, e artigos, itens da NBC TP 01, que é do CFC, que é a nossa norma brasileira de contabilidade, que fala de como o perito deve proceder com o assistente técnico. Tá? O novo Código de Processo Civil, ele fala do assistente técnico, obviamente, que é de confiança das partes, que não tem suspeição, não tem impedimento, e agora ele traz uma novidade em relação ao Código de Processo anterior, que é a questão de o perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação comprovada nos autos. Bom, esse é o parágrafo 2º do artigo 466. O que acontece? Por que se introduziu isso no Código? Não estou dizendo o porquê dito pelo Fux, não, é o meu porquê, né? Mas eu acho que é bem claro, que é a questão de que você tinha problemas anteriores de não ter, de peritos que não davam acesso ao assistente, e isso foi mal visto, era mal visto já pelo judiciário. Então, ele fez constar do código. Nós temos nesse código novo um monte de questões introduzidas com base em problemas que existiram na perícia, né? Dizer que você tem que dar acesso aos assistentes não seria necessário, não é? Por quê? Porque é o óbvio. O assistente é o profissional da outra parte. Como que ele não vai ter acesso à diligência? Como que ele não vai ter acesso ao documento que você não está nos autos, que você recebe, que você requer durante as diligências? Se ele não puder ter acesso, como é que ele vai fazer a crítica? Ou como é que ele vai desenvolver o trabalho dele? Porque quando eu estou do lado que tem a documentação, que vai fornecer a documentação, eu não dependo do perito.
Eu posso ter o que eu quiser do meu cliente. Agora, quando eu estou do lado que não tenho a documentação, se o perito não me der acesso, eu só vou ter conhecimento da documentação que ele juntar. E depois do laudo pronto. É possível realizar o meu trabalho, verificar se o que o meu cliente disse é verdadeiro, se existe aquele valor, aquele saldo, aquele lucro no balanço? Como é que eu vou fazer isso se eu não tiver o balanço? Né? E depois eu vou ter, ele levou 1 mês, 60 dias, dependendo do prazo da perícia, requerido por ele para perícia, e eu vou ter que responder em 15 dias, falar sobre o laudo dele e fazer correções, e o que ele não juntou, mas ele viu durante as diligências. O que eu vou fazer? Eu vou adivinhar? Não dá. Então, tem que haver o respeito profissional. O fato de você receber um assistente técnico não significa nada além de não é nenhuma cortesia profissional, não, é uma questão mesmo de ética. Ele tem que executar o trabalho dele, ele foi nomeado nos autos para executar esse trabalho, ele precisa ter o acesso. O que você não pode fazer é fazer diferença entre os assistentes ou entre as partes, né? Eu dou acesso para um e não dou acesso para outro. Eu escutei uma vez de um colega, antes desse novo CPC, de constar claramente que o acesso do assistente tem que ser dado, eu escutei de um colega que ele foi fazer uma diligência em São Paulo, né? A ação era aqui do Rio, mas a empresa tinha lá a documentação em São Paulo, ele foi fazer uma diligência em São Paulo, a assistente técnica o acompanhou, e chegando lá na empresa em São Paulo, o dono, ou quem o recebeu, o diretor, conselheiro, sei lá, funcionário, que o recebeu, disse que a assistente não iria fazer parte. Vocês desculpem, eu dei uma distraidinha, porque o cachorro fez a menção de que ia latir. E aí, a assistente teve que voltar. Gente, quando eu escutei isso, não existia ainda esse parágrafo 2º do artigo 466 do CPC, e eu falei para ele, eu acho isso um absurdo, porque a assistente técnica de ambas as partes pode participar, e achei mais absurdo ainda, porque eu acho que quem manda na diligência é o perito. Quem diz quem entra ou não é o dono da empresa, sou eu. Quer dizer, se eu estivesse como perita no local, eu me coloquei no lugar de perito e disse para ele, eu jamais deixaria isso acontecer. Ela não voltaria, porque se ela voltasse, eu voltaria com ela. Eu iria dizer para quem me atendeu que se ela não podia ver ou ouvir alguma coisa que aconteceria ali, eu também não queria nem ver nem ouvir. Porque tudo que eu iria ver e ouvir poderia ser repartido com o assistente técnico da outra parte. Tá? Então, direitos para ambos, você tem que tratar da mesma forma, mas é o perito que manda e você tem que trabalhar isso. Então, quando você estiver numa situação dessa e você for a assistente, você tenta argumentar com o perito de que aquilo não pode acontecer, né? Mas de uma forma light, quem manda é ele. E se ele fizer a diligência e mandar você voltar, você vai comunicar ao juiz e vai pedir que seja tudo apresentado e que, né, a você, etc. Cada um tem, você, como o perito está ali representando o juízo, você está representando o seu cliente, né? E você não pode deixar passar coisas erradas. Eu conheço pessoas que dizem, eu não dou cópia, eu não atendo a assistente, eu não faço nada disso. Eu falei, bom, então você também não cumpre o código, né? Aí eu já tive que falar isso para algumas pessoas, mas sem problema, gente, é profissional, não é pessoal. Então, eu vou falar para ele, não, tudo bem, se o senhor não vai, eu vou requerer, né, que o senhor me apresente tudo que for apresentado durante a diligência, vou dizer que o senhor se recusou, que eu participasse, e vamos ver o que o juiz decide, né, e assim a gente consegue se relacionar. Nunca me aconteceu de eu ter que, como assistente,
problemas dessa natureza, de você volta, você não vai ser recebida, porque do jeitinho que eu sou, eu costumava, atuei muito como perita, como eu já falei desde 88, eu teria dito não. Se o senhor vai falar alguma coisa que eu não posso participar, então essa diligência não pode acontecer, né? Então, vamos ver aqui com o juiz como é que a gente faz. Eu vou ligar aqui para o advogado, ver o que ele pode fazer, porque ele vai lá no juiz pedir, dizendo que eu estou aqui, o senhor não vai deixar eu entrar. Mas, assim, nunca vivi isso. Nunca vivi isso. Conheço pessoas que dizem que não dão cópia, não dão acesso, mas aí a documentação estava nos autos e não tinha muito problema, nunca tive que atuar. Agora, brigar com perito é uma coisa que você não faz. Ser arrogante, dizer que você conhece mais, também não deve fazer. Da mesma forma que o perito também não deve ser arrogante, ele deve cumprir o papel dele da forma adequada, como diz o próprio código, né? De forma escrupulosa e de acordo com o termo de compromisso, independentemente de termo de compromisso aqui, que eu estava dando uma lida. Então, o relacionamento com o perito é essencial. Muitas vezes, isso eu acho besteira, mas eu vejo muito no mercado, os advogados falam assim, você conhece esse perito? Eles acham que se você conhecer, vai dar certo. Eu posso conhecer o perito, mas não vou convencer ele do que não tiver certo. Só convenço ele do que está correto. E conhecer só facilita. Mas esse mundo da perícia é um mundo pequeno, né? Nós vamos nos cruzar como assistente, como perito, então temos que agir corretamente, eticamente, sempre, sempre. Bom, a NBC, na verdade, fala as mesmas coisas, eu não vou ler os artigos, né? Fala que você pode manter, mas fala num detalhamento maior do que o código, né? Ele fala que você pode, inclusive, textualmente, você pode apresentar ao perito que eu chamo de minuta de laudo, ou de laudo preliminar, ou laudo técnico que você tenha desenvolvido, inclusive planilhas e etc. Por que eu estou dando um destaque a isso daí? Nós tivemos na imprensa há algum tempo atrás, né, nós estamos vivendo épocas de corrupção e de reclamações na imprensa contra o judiciário, e os peritos estão no meio também. Há um tempo atrás, saiu no Fantástico, não sou muito de assistir Fantástico, mas eu não sei porque nesse dia eu estava lá assistindo, um comentário de que um perito teria recebido do assistente uma planilha, um trabalho, e utilizado essa planilha no seu laudo, com um viés, assim, querendo dizer que o perito teria agido de forma incorreta e teria sido influenciado ou aceitado uma imposição de uma das partes. Eu, na época, fiquei indignada. Eu era mais perita do que assistente ainda, e fiquei indignada, porque o que ele tinha que falar era o seguinte: o perito recebeu uma planilha errada, contendo diversas incorreções, e adotou a planilha da parte. Porque se eu tenho um trabalho que tem 300 mil notas para serem digitadas, e recebo uma planilha do assistente técnico com as notas já digitadas, que eu posso conferir, me diga qual é o problema. Se ele me manda uma planilha e eu verifico e a planilha está correta, qual é o problema? O problema está incorreto. Nós estamos falando na área, principalmente na área contábil, eu estou falando de cálculo. Cálculo está certo ou está errado. Não tem meio termo, né? Está mais ou menos certo. Não está mais ou menos certo. Ou está certo ou está errado. Óbvio que você tem, quando você vai aplicar alguns índices e está na fase de conhecimento, pode ter interpretações. Pode ser esse, ou pode ser aquele, ou tem que ser só o do contrato, ou não está no contrato. Tem umas questões por aí que não são tão objetivas. Mas o cálculo em si é objetivo, né? A nota tem aquele valor e aquela data, e aquele número. Eu vou bater de novo só para não usar o do assistente técnico? Não tem sentido isso.
Não tem sentido nenhum. Eu, quando assistente técnica, sempre que eu estou do lado dos documentos, eu apronto as planilhas, apronto a documentação, faço uma minutinha lá, olha, tem isso, com base nisso, boto as folhas dos autos onde estão os documentos, se for o caso de não ter que fornecer, e se for fornecendo, eu boto anexo 1, anexo 2, para ele poder fazer toda a conferência. Eu estou fazendo o quê? Somente agilizando o trabalho do perito. Eu, como assistente, já teve casos de volumes imensos que a empresa tinha digitalizado lá as notas, já tinha tudo lá nos arquivos contábeis, e eles copiaram e colocaram lá numa planilha, e eu conferi. Eu fui conferir. Porque eu ia digitar o número da nota de novo, o valor da nota de novo, não. Eu fiz um cálculo, a parte do cálculo da questão judicial, fui eu que fiz. Mas até um determinado ponto foram eles. Eu corrigi coisas, eu mantive outras, mas você não vai digitar de novo. Não vou abrir um outro Excel, fazer toda uma digitação para copiar uma planilha que está certa. Né? Não há nenhum problema nisso. A questão de corrupção é uma questão de ética, não é uma questão de você trocar ideias com outro profissional. Né? Trocar ideias, seja com o advogado, ou com o assistente, ou com a parte, tá ali que você tem que receber. Se o advogado não botar assistente, eu já tive esse problema e eu me reportei à juíza. O advogado não colocou assistente e ele falou que ele queria estar na diligência. Ele me ligou previamente e disse, eu vou estar na diligência, porque tinha que verificar uma tela no computador do banco, tá? Eu ia fotografar, mas ele assim, queria questionar. E eu falei, olha, eu não só aceito assistente técnico, tá? Como na diligência, mas eu vou me reportar à juíza e o entendimento é o dela. E o entendimento da juíza da época que eu estava trabalhando é o seguinte, se o código não proíbe, ele tem o direito, ele está certo. Ele não pode interferir na perícia, ele vai apenas assistir. Mas se ele não tem assistente, ele pode estar. Pode ser que tenha juízes que pensem de forma diferente, tá? Eu já vi outros peritos dizendo que o juízo dele não entendem, então, por isso eu me reportei à juíza. Mas o próprio código agora fala que se você não tiver assistente, que você tem que avisar a parte, obviamente através do advogado, a parte, ok? E quando você vai fazer uma diligência numa empresa, a parte não está lá, não é o funcionário, não é o dono, não é alguém tratado ou que presta serviço para o cliente que está lá. Se não tiver assistente, alguém tem que te receber para dar os documentos. Né? Não estão na porta pregados, né? Eu pego aqui e levo. Não é assim. Então, onde está a parte que não pode estar presente? Só pode estar os assistentes. Onde é que fica isso? Quando você tem que te diligenciar na empresa. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não perder a mão nesses casos. Tá? Você tem que ser ético, tem que ser correto, tem que ser técnico, mas também tem que ter consideração com os demais participantes daquele trabalho, tá? Estão todos nos autos, todos nomeados, todos corretos, então você não pode simplesmente ignorar o assistente técnico, nem bem as partes. Como acessar o processo judicial? Isso está aqui na nossa finalização, porque é um problema que eu discuti muito, e o Heriberto até me brincou comigo quando eu falei que ia fazer de assistência técnica, quando decidimos isso, que eu decidi junto com ele, e ele falou assim, quero só ver o que você vai falar como acessar o processo judicial. Claro que isso varia de local para local. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem um programa, se você for para São Paulo, ele deve ser diferente, mas aqui no Rio de Janeiro, no estadual, nós temos um problema que é o acesso tirando o advogado, o acesso só ocorre quando você tem
Você está nomeado e bota o seu CPFzinho lá no processo. É isso que acontece com o perito. E aí, na federal e na trabalhista, o advogado consegue baixar o processo inteiro, num pedido só. Em outros estados também. Mas aqui no Rio, no TJ, você não consegue. E aí o advogado, num processo enorme, cheio de documentos, ele faz o maior jogo, porque está lá na norma que você deve pedir para o advogado o acesso. O assistente técnico deve pedir para o advogado mandar todo o acesso na íntegra do processo. Aí eles te mandam partes. As partes que o advogado te manda são as partes que ele entende que são importantes, não as partes que você, que é o assistente, acha que são importantes. E você não tem como adivinhar o que mais está no processo. Então, você precisa de acesso ao processo na íntegra, para poder fazer a sua análise, tá? Fazer a análise correta, dar a assessoria correta ao seu cliente. Como fazer isso se o TJ, no caso do TJ, a gente não consegue acessar ao processo? Você ou vai depender de um advogado baixar na íntegra para você, e se o processo for grande, leva muito tempo, o arquivo fica imenso, é uma novela, se consegue, mas é uma novela. A segunda hipótese é que o advogado passe o código dele, o código de acesso para aquele processo, para você, porque isso na federal parece que ocorre, mas no TJ ele teria que passar o código dele de acesso que ele tem pela OAB, e difícil, né? O advogado não gosta muito de fazer isso, com toda razão. E outra hipótese que eu fiz por um tempo e acho que é a melhor delas, tá? Mas você aí também depende do advogado, que ele peça ao juízo que cadastre o seu assistente, tem que fornecer, obviamente, o CPF, nos autos para que ele possa ter acesso. Tá certo? Então, essas 3 hipóteses você tem. Você pode ter um amigo que te presta o código para poder acessar, tá bom? Qualquer amigo que tenha OAB, gente, porque se não for OAB, não tem acesso irrestrito. Perito só tem acesso ao processo em que ele está nomeado. Acesso irrestrito para quem tem OAB, por enquanto. Tá bom? Pelo menos por enquanto. Dizem que vai haver uma unificação de programas, e se houver essa unificação, acho que certificação digital e tudo mais, a gente vai resolver esse problema, tá? E aí, baixando também na íntegra, o advogado te manda o processo na íntegra sem problema. Agora, baixar peça por peça, realmente, o processo tiver 4.000, 5.000, 6.000 folhas, vai ser ninguém vai fazer isso, ok? Bom, dito isso, a gente fecha nossa palestra, tá? E eu posso fechar dizendo para vocês o seguinte, hoje eu acho ser assistente técnico até melhor do que ser perito, mas para chegar a ser assistente técnico, na maior parte das vezes você passa por ser perito primeiramente. Se você não passar por ser perito, você vai ter que se qualificar para trabalhar na área pericial, porque todo assistente técnico é funcionário, ou seja, é alguém que é conhecido do cliente ou do advogado, mas que não é da área pericial, é um problema, porque ele está ali para defender o trabalho, sem conhecer as especificações da área pericial, sem conhecer nada de direito, sem saber tratar com perito. Isso é um caos. Eu, como perita, já vivi isso, e são os piores assistentes técnicos. Mas se você se qualificar para a área pericial, você pode passar por ser assistente técnico sem ter sido perito, ok? Você vai praticamente se tornar perito junto com ser assistente, quando você se qualificar para a área pericial. Você só pode não ter sido nomeado, mas acredito que você não vai perder a chance de se cadastrar nos tribunais e ser nomeado também. Mas, o que tem de melhor na assistência técnica? Não temos JGs. Nós ficamos livres de JGs. Mas o trabalho não é menor, tá? Com certeza não é menor, e você pode ter clientes que te nomeiem em todos os processos de uma determinada natureza dele.
né? Clientes que têm muitos processos, coisa que o perito, hoje em dia, está quase impossível. Se ele for perito de uma vara integralmente na área dele, ele vai ficar atolado de justiça gratuita para poder fazer alguns trabalhos realmente que valem a pena financeiramente. Estou falando só da questão financeira. Infelizmente, os processos de justiça gratuita, na maior parte das vezes, não são os melhores processos em termos de conhecimento e qualificação. Eles estão sempre numa áreazinha financeira, na maior parte, e com um nível de pedidos e de tratamento, um nível técnico muito ruim, né, de trabalho. Então, não é um trabalho que te inspire muito. Os outros trabalhos normalmente te inspiram mais. Acho que consegui o que o Heriberto duvidou que eu conseguisse, que era terminar no tempo que a gente marcou para eu fazer a palestra. Então, agora eu fico aberta a responder o que vocês entenderem necessário. Certo, Heriberto? Oi, Nina, olha, passou 5 minutos, hein? Mas, olha, tem umas perguntas aqui, e agora nós vamos brigar pela concisão na resposta. A primeira que eu vou te passar, doutora Sandra Batista, olha a responsabilidade de responder a Sandra. Ela pergunta: o compartilhamento das provas durante o período da prova por uma ferramenta eletrônica, você manda e-mail com documentos, etc., aos assistentes pelo perito, é uma boa prática ou não? Você, assistente, pede ao perito que ele te mandar documentos, o perito te manda esses documentos por e-mail. E aí, isso contribui ou atrapalha para o bom andamento da perícia? Na minha visão, não atrapalha em nada, porque em tempos de processo eletrônico, a gente não pode mais falar que uma documentação enviada por meio eletrônico não atende, né? Aqui no Rio, o comum, inclusive, é que você seja intimado ou comunicado pelo próprio tribunal por e-mail, né? E isso vale para o processo, assim como todos os documentos digitalizados nos processos eletrônicos. Existem diversas discussões, mas são tempos de processos eletrônicos. Claro que se você tiver numa perícia em que você quer ver a validade, não, mas se há alguma falsificação, você vai precisar ver documentos originais. Mas, fora isso, não vejo problema. Eu acredito que, no caso de dúvidas de validade de algum documento, aí na diligência se verifica o original, mas aí o assistente tem que estar nas diligências. Mas, atualmente, eu faço tudo, ainda mais na pandemia, aí que não tem jeito mesmo, é tudo eletrônico. Eu acrescentaria que o perito deve ter sempre seu certificado digital para, ao enviar esse documento, ele mandar assinado digitalmente, já elimina uma primeira etapa de eventual fraude. Tá certo? Vou te passar agora a pergunta do doutor Alan, tá? Como deve, então, a formação do assistente técnico sem experiência profissional anterior como perito? Como deve ser, então, a formação do assistente técnico sem experiência profissional anterior como perito? Ou seja, ele já entra no mercado como assistente, na condição de assistente. Eu vejo duas visões para isso daí. No passado, quando a gente não tinha os cursos, né, não tinha uma educação continuada na área pericial, não tinha tanta disponibilidade de informações, a gente tinha que se servir, talvez, do próprio advogado, porque você entraria com a parte técnica e o advogado ia te orientando, mas por que não isso? Vocês fariam um trabalho um pouco mais conjunto para adquirir essa experiência. Muitos profissionais trabalharam com peritos, né, em escritórios de peritos. Agora, nos tempos atuais, que você tem cursos nos conselhos, você tem cursos disponíveis na internet, você tem acesso a muita informação,
É uma questão de qualificação, procurar os cursos certos para poder conhecer a área pericial. Né? Agora, também querer fazer um curso de pequeno e achar que esse curso pequeno vai te dar toda a experiência, não, são diversos cursos, é a formação, é gradual, e a experiência que nunca vai ser substituída por absolutamente nada. Né? Cada dia aprendo um pouco. Os erros sempre nos ensinam. Doutora Nina, agora a minha pergunta, lógico, que eu não podia deixar de fazer. Normalmente, o médico não cuida de ninguém da família. O advogado evita advogar para alguém da família. Então, o dilema para a indicação do assistente, que eu coloco aqui, e foi um dos primeiros tópicos abordados, seria a indicação através de um escritório de advocacia ou através de um cliente. E esse cliente, possivelmente, na maioria das vezes, acaba se tornando ou já era amigo ou tem uma confiança no trabalho daquele assistente e nem sempre ganhamos aquelas tarefas que nós nos metemos. Então, qual é o caminho para todo mundo que está nos assistindo aqui para uma indicação de assistente através de escritórios? Olha só, a minha experiência pessoal é que os escritórios foram me chamando na medida em que eles foram conhecendo o meu trabalho. Na verdade, eu fiz o caminho de ser perito primeiro. Né? Na minha época era muito difícil, um caminho diferente. Mas, se o advogado te conhece, eu conheço, por exemplo, vamos lá, como é que ele vai te conhecer? Eu conheço casos de pessoas, o advogado trabalhou para um cliente, conheceu um funcionário do cliente que era muito bom, e ele se aposentou, saiu, e virou assistente técnico do escritório, para indicações para determinados tipos de processo. Então, não é problema, eu não tenho nenhum cliente que seja meu amigo, nenhum como assistente. Amigo, claro, você faz uma amizade com o seu cliente, vive te colocando trabalhos, você acaba se tornando um pouco amiga, e aí isso só prejudica a parte de recebimento, né? Se tornar amigo, o problema amigo, negócios à parte, é meio complicado. Mas você não tem, eu trato como profissional, e as reduções que eu não dou por amizade, eu dou pelo cliente que é mais assíduo, né? Aí ele te procura e todas as vezes você faz um preço mais em conta. E esses clientes que têm diversas causas e que te contratam, relação de amizade zero. Relação de amizade zero. Não tem. Tá certo. Doutora, última pergunta. Perguntei anteriormente à doutora Gelsa como era a remuneração do perito perante a Receita Federal. E eu gostaria de saber como é a remuneração do assistente técnico no mercado, porque nós temos pessoas aqui ansiosas em saber quanto recebe um assistente. E uma outra questão, a questão do contrato. O assistente recebe antes, faz contrato, não faz contrato, fica na palavra? Dê aí, por gentileza, um fecha aí nessa história, por favor. Vamos lá. O assistente faz contrato, só que hoje a gente usa muito o e-mail como uma forma de contratar. Quando você trabalha para uma pessoa jurídica, algumas exigem um contrato formal e eles têm já um contrato padrão. O padrão de cobrança básica da assistência é 50% no início e 50% na entrega. Óbvio que se você pega um trabalho que é longo e você pega um trabalho que vai demorar, né, levar mais tempo, você pode fazer um parcelamento. Agora, trabalho de assistência técnica para receber só ao final é furadíssimo. Mas você pode fazer, inclusive tem peritos que ganham no êxito. Mas essas são causas realmente grandes, fora de padrão de dia a dia. Agora, quanto a valor de honorários, você tem dois tipos de cobrança. O mercado assume que um assistente técnico, numa perícia,
cobre 80% do que cobra o perito, ok? Só que muitas vezes o cliente te procura antes, né? Antes do perito pedir, lá no início, já para fazer aquisitação, o perito ainda não pediu, e alguns clientes pedem que você dê o preço no seu trabalho. Aí eu uso o mesmo critério que eu uso, no caso de fazer a perícia, tá? Eu avalio o número de horas que eu vou levar, vejo lá a minha hora técnica, e cobro 80% do que eu cobraria se eu fosse perito. Com o tempo, a gente quase que acerta o que o perito vai pedir, tá? Mas, no início, como para perito também é complicado, tá? Às vezes o cliente te faz uma contraproposta, e você analisa, tá? Um preço de trabalho profissional, mas a base é 80% do perito. Tá certo. Bom, doutora Helena, estamos caminhando para o final. Eu vou resgatar aqui o doutor Sérgio Barbosa, que está aqui, que é o mentor desse nosso projeto de troca de experiência, começou lá ao vivo. Vou resgatar também a doutora Gelsa para a gente fazer as considerações finais. E eu agradeço aqui a doutora Sandra Batista, que nos prestigiou, o doutor Alan Teixeira, que também prestigiou, ao pessoal que participou com perguntas, e vou passar aqui primeiro, Sérgio Barbosa, por gentileza. Bom, boa tarde, parabenizar aí o doutor Heriberto pela escolha dessas duas grandes palestras, esse projeto Nina, que foi presidente da APGERJ, né, antecessora aí. Poxa, a sua experiência é de muito valia, né, para os colegas que estão participando, né, dessa live. E a doutora Gelsa, eu vim ouvindo pelo celular, porque eu tive que sair. Adorei, foi muita informação rica que a gente desconhecia. Bom, parabéns aí. Acho que à tarde, quem ouviu, ganhou muita experiência, não é isso? Para agregar na sua atividade como perito. Parabéns. Doutora Gelsa, por favor, suas considerações finais. Agradeço muito a presença de todos na live, tanto no chat, o pessoal do YouTube que fez perguntas e que nos enriqueceu também com suas considerações, ao doutor Heriberto, doutor Sérgio aí. Também faço um agradecimento especial ao Martinho Sambiase, que estava lá nos bastidores ajudando o pessoal a entrar no nosso link. Então, eu gostaria de agradecer também a mais uma aula da professora Nina, que foi minha professora também no curso de formação de peritos, que, inclusive, quem perguntou aí, como é que eu faço para ganhar experiência? Faz curso na APGERJ, que vai enriquecer o currículo, né? Em relação a uma consideração que a doutora Nina falou sobre a assistência técnica, na área de engenharia, que eu sou engenheira, eu posso dizer que o papel do assistente técnico é muito importante para o perito judicial, porque o perito judicial ele precisa ser alimentado com documentação técnica, com informações técnicas na área, por exemplo, de engenharia, em que a perícia não ocorre se não tiver ambas as partes presentes. Então, o perito até gosta da ajuda do assistente técnico, porque o assistente técnico conhece desde os detalhes dos equipamentos, como da situação que está sendo exposta. Então, realmente, muito enriquecedora a palestra da doutora Nina. E, doutor Heriberto, agradeço pelo convite. Obrigada. Nina, antes de passar a palavra para você, temos ainda 3 minutinhos, vou botar aqui a pergunta do doutor Reginaldo Siqueira da Costa, onde ele indaga o seguinte: se eu for nomeado pelo juiz e uma das partes gostar do trabalho, há algum problema ser contratado como perito extrajudicial, tendo um processo destas partes ter sido perito do juízo? Tendo num processo. Olha processo. Só, quando a gente é assistente, quando a gente é perito e assistente, a gente tem algumas coisas que não podem acontecer. Você não pode ser perito num processo em que você tem uma parte que tenha sido sua cliente,
tá? Então, se você foi perito no processo que tem aquela parte como que tem volta, que tem uma parte que você depois te chama para o trabalho, enquanto aquela perícia, aquele processo estiver correndo, você não pode aceitar. Você vai ter um problema sério no processo, porque pode vir o advogado da outra parte e dizer, olha lá, ó, ele já ele foi como se fosse uma forma de corrupção. Eu entendo profissionalmente que a gente separa as coisas, mas isso não é admitido pelo juízo, isso não é aceito pelos juízes. Então, você pode ser assistente em vara que você não trabalhe, ou você pode ser assistente em casos que você não tenha sido perito, com partes que você tenha sido perito. Senão, por exemplo, você quer ser assistente do Banco Bradesco, você não pode ser perito em nenhum processo do Banco Bradesco. Senão, você vai prejudicar a questão com o juiz. Isso é meio chatinho, porque eu também sei que você não tem nenhuma paixão pelo Bradesco, é um relacionamento profissional, mas perito não pode ser assistente em casos que você tenha a perícia ativa ainda, não pode, tá? O processo ativo ainda não. Doutora Nina, suas considerações finais, seus agradecimentos. 1 minuto, né? Tá vendo? 1 minuto. Primeiro, parabéns para todos vocês, tá? Esse projeto é posterior à minha passagem pela associação, mas na minha passagem foi quando nós começamos os cursos e tudo mais. Eu gosto muito, eu estou feliz de ver vocês progredirem com as ideias e torço para que sempre dê tudo certo. Quem precisar fazer curso de formação, obviamente, a Apigege é sempre uma referência, sempre será. E o resto, todos nós estamos aqui aprendendo. Agradeço a todos por ter podido participar e agradeço pelas considerações todas. Olha, gente, muito obrigado a todos que nos assistiram. Todos sabem que as palestras que nós fazemos é ao vivo e de vez em quando dá algum probleminha. Hoje, graças a Deus, não tivemos nada. Mas ao vivo sempre transmitimos mais emoção a quem está assistindo e eu penso que fica mais sincero, fica mais honesto, mais... cada palestrante pode passar a sua carga emocional e como eu não tenho cansado de repetir, nós estamos aqui para divulgar, disseminar o conhecimento, para que todos que trabalhem na área pericial possam ter excelência nos seus trabalhos, tá certo? Muito obrigado a todos. Nós solicitamos a pontuação do evento, ainda não recebemos, mas de qualquer forma, quem estiver nos assistindo, que precisar ou quiser os 2 pontos, mande um e-mail para secretaria@apigege, todo mundo já sabe, e assim que a gente obtiver uma resposta, a gente faz o lançamento. Muito obrigado a todos. 1 minuto passado do tempo. Segunda-feira que vem, 15 horas, estaremos aqui novamente com 2 palestras. Obrigado a todos vocês. Uma boa tarde aí a quem nos assistiu e aos meus palestrantes aí. Obrigado, gente. Boa tarde. Tá? Um abraço, boa tarde. Tchau.